Te pago $1000 se conseguir me atender em inglês, gritou o milionário arrogante, humilhando a garçonete diante de todo o restaurante. O que ele não esperava era ouvir em resposta um inglês impecável. Gostaria de começar pela carta de vinhos ou prefere que eu lhe ensine alguns modos primeiro? O silêncio foi absoluto. Uma simples frase mudaria para sempre o destino dos dois em uma jornada de dignidade e transformação. E você? De que lugar está assistindo esta história? Comenta aí embaixo. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e deixa aquele like. O restaurante Luna era um oásis de elegância nos agitados jardins de São Paulo. Lustres de cristal derramavam uma luz dourada sobre mesas perfeitamente dispostas, enquanto o tinir suave de talheres de prata pontuava o murmúrio das conversas. Eduardo Silveira, 42 anos, ajustou o punho da camisa, enquanto seus olhos percorriam o ambiente com aquela familiaridade de quem está acostumado a dominar qualquer espaço. Seu relógio de platina reluzia discretamente, um lembrete silencioso do império que construíra, a Silveira Incorporações, responsável por metade dos arranha-céus que redesenhavam o horizonte paulistano. E então eu disse: se vocês não conseguem entregar no prazo, encontramos quem consiga. Eduardo concluiu a história, arrancando risadas dos 3 sócios sentados à sua mesa. Ricardo Mendes, o mais antigo deles, ergueu sua taça de vinho. É por isso que você está onde está, Eduardo. Não aceita menos que a perfeição. Eduardo sorriu, mas seus olhos permaneceram frios, calculistas. Não era apenas perfeccionismo que o impulsionava, mas uma convicção inabalável de que o mundo se dividia entre os que servem e os que são servidos. Ele sabia exatamente a qual grupo pertencia. O problema deste país, continuou baixando a voz em tom conspiratório, é que as pessoas não entendem hierarquia. Mas é isso que torna o Brasil tão conveniente. O melhor serviço do mundo pode ser obtido por muito pouco. Nesse momento, uma jovem se aproximou da mesa. Vestia o uniforme preto e branco do Luna, com uma pequena placa dourada no peito, onde se lia Gabriela. Seus cabelos castanhos estavam impecavelmente presos em um coque baixo, e seu rosto, embora cansado, mantinha uma expressão profissional. Boa noite, senhores. Posso anotar seus pedidos? Eduardo a observou por um instante. Havia algo nela, uma dignidade, uma luz que contradizia o uniforme simples que vestia. Isso o irritou inexplicavelmente. Com um sorriso que não alcançou seus olhos, ele fez um gesto teatral para seus companheiros. Vejam só, senhores. A prova viva do que acabei de dizer. Gabriela permaneceu impassível, o bloco de notas firme em suas mãos. Eduardo inclinou-se para a frente, sua voz assumindo um tom deliberadamente lento, como quem fala com uma criança. Você entende o que eu estou dizendo? Ele articulou, provocando risos abafados ao redor da mesa. Foi apenas um instante, um breve lampejo nos olhos de Gabriela, mas Eduardo o captou. Não era medo nem submissão. Era algo muito pior, compreensão. Ela entendia exatamente o que ele estava fazendo, e isso o incomodou profundamente. Ele precisava recuperar o controle. Eduardo levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando no piso de mármore com um ruído estridente que atraiu a atenção de todo o salão. Te dou $1000, gritou, sacando a carteira com um floreio. Se me atender em inglês. O restaurante inteiro congelou. Todas as cabeças se viraram para assistir ao espetáculo. Eduardo sorriu, satisfeito com sua plateia. O que ele não esperava era a reação de Gabriela Santos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Gabriela permaneceu imóvel, olhos fixos nos de Eduardo, que a encarava com um sorriso de escárnio. Os segundos se arrastaram como horas. Quando finalmente falou, sua voz era calma e cristalina, sem traço algum de hesitação. Would you like to start with the wine list or should I start teaching you some manners first? A pergunta, se ele gostaria de começar pela carta de vinhos ou por uma lição de boas maneiras, cortou o ar como uma navalha. O sorriso de Eduardo congelou, transformando-se lentamente numa máscara de perplexidade. Ricardo deixou cair o garfo que tilintou contra a porcelana. Os outros 2 executivos olhavam boquiabertos, alternando o olhar entre Eduardo e a jovem garçonete. Caso prefira, posso sugerir o Cabernet Sauvignon 2018, que harmoniza perfeitamente com o Wellington de filé
que é a especialidade da casa, continuou Gabriela, seu inglês fluindo com uma pronúncia impecável. Ou talvez o senhor precise de mais alguns minutos para digerir a situação. Eduardo voltou lentamente à sua cadeira, como se tivesse levado um soco no estômago. A humilhação que planejara infligir havia se voltado contra ele. E agora era ele quem estava exposto diante de todos. Como você... balbuciou, incapaz de formular uma frase completa. Gabriela sorriu, mas seus olhos permaneceram sérios. Inglês, francês, espanhol e um pouco de alemão. Respondeu em português, voltando ao bloco de notas. Então, começamos pelos vinhos ou pelos modos? Um dos executivos deixou escapar uma risada nervosa, rapidamente silenciada pelo olhar fulminante de Eduardo. O restaurante gradualmente retomou seu burburinho habitual, mas agora pontuado por sussurros e olhares furtivos em direção àquela mesa. Eduardo jamais havia se sentido tão desarmado. Toda sua vida fora construída sobre a certeza de sua superioridade, sobre a previsibilidade das pessoas que considerava inferiores. Mas esta garçonete havia destruído essa certeza em segundos. Traga o vinho que sugeriu, murmurou, evitando seu olhar. Enquanto Gabriela se afastava, Eduardo a observou com nova perspectiva. Quem era ela? Como uma simples garçonete, falava línguas com tamanha fluência. E por que, apesar da humilhação que acabara de sofrer, ele sentia uma curiosidade quase incontrolável de descobrir mais. O que Eduardo não sabia era que aquele encontro casual iria abalar os alicerces de tudo que julgava saber sobre o mundo e sobre si mesmo. Naquele momento, envolto em sua confusão e fascínio, ele ainda não podia imaginar que Gabriela Santos se tornaria o maior enigma de sua vida. Um enigma que o forçaria a questionar cada certeza, cada privilégio, cada valor que sustentava sua existência. A noite apenas começava, e com ela, uma jornada que nenhum dos dois havia planejado. Na manhã seguinte ao incidente no Luna, Gabriela acordou ao som do despertador às 5h30. O pequeno apartamento no Butantã, zona oeste de São Paulo, ainda estava mergulhado na penumbra, quando ela se levantou silenciosamente para não acordar Rafael, que dormia no quarto ao lado. Enquanto preparava o café na pequena cozinha, seus pensamentos retornaram à noite anterior. O rosto de Eduardo Silveira, quando ela respondeu em inglês, permanecia vívido em sua memória. O choque, a incredulidade, seguidos por algo que parecia quase... admiração? Não, impossível. Homens como ele não admiravam. Apenas possuíam ou descartavam. Gabi? A voz sonolenta de Rafael interrompeu seus pensamentos. O menino de 11 anos apareceu na porta da cozinha, cabelos despenteados e olhos ainda pesados de sono. Ei, campeão! Ela sorriu, afastando as lembranças. Dormiu bem? Rafael assentiu, sentando-se à mesa enquanto ela colocava um copo de leite e pão com manteiga à sua frente. Lembra que hoje tenho apresentação de ciências? Claro que lembro. Gabriela bagunçou seus cabelos carinhosamente. Vai arrasar falando sobre o sistema solar. A vida de Gabriela se resumia a isso. Trabalho, Rafael, e os momentos roubados em que conseguia estudar. Os livros de literatura inglesa empilhados ao lado de sua cama eram testemunhas silenciosas do sonho interrompido. O diploma da USP, que estava a apenas 2 semestres de conquistar quando sua mãe adoeceu. Enquanto isso, do outro lado da cidade, no elegante apartamento de cobertura em Higienópolis, Eduardo Silveira contemplava a cidade pela janela panorâmica de seu escritório particular. A noite mal dormida deixara marcas em seu rosto geralmente impecável. Sua assistente, Márcia, entrou após uma batida discreta na porta. Seu café, senhor. E a construtora Almeida ligou sobre o terreno em Alphaville. Eduardo fez um gesto vago, sem tirar os olhos da vista. Diga que me liguem na segunda. Cancele meus compromissos para hoje. Márcia hesitou, surpresa. Em 15 anos trabalhando para Eduardo, jamais o vira cancelar um dia inteiro de reuniões sem motivo aparente. Todos os compromissos, senhor? Todos. A resposta foi definitiva, deixando claro que não aceitaria questionamentos. Quando ficou sozinho novamente, Eduardo pegou o celular e, após alguns segundos de busca, encontrou o site do restaurante Luna. Na seção sobre, havia uma foto da equipe. Seus olhos percorreram o grupo até encontrá-la.
Gabriela Santos, em pé na segunda fileira com um sorriso contido. Diferente das outras garçonetes, havia algo em seus olhos, uma determinação, uma profundidade que o intrigava. O que Eduardo não conseguia entender era por que não conseguia parar de pensar nela. Não era atração, ou pelo menos não era apenas isso. Era como se ela representasse um enigma que desafiava toda a lógica do mundo que ele construíra tão cuidadosamente. Eduardo nunca admitira estar errado em toda a sua vida, mas pela primeira vez sentia uma inquietação perturbadora, como se tivesse perdido algo importante enquanto acumulava seu império. Naquela tarde, enquanto Gabriela ajudava Rafael com a lição de casa e Eduardo assinava documentos em seu escritório silencioso, nenhum dos dois imaginava que seus caminhos voltariam a se cruzar. E quando isso acontecesse, nada seria como antes. 3 dias após o incidente, o restaurante Luna atravessava uma típica quinta-feira tranquila. Gabriela organizava guardanapos no balcão quando Mariana, outra garçonete, aproximou-se com olhos arregalados. Ele voltou, sussurrou inclinando a cabeça discretamente em direção à entrada. Gabriela não precisou olhar para saber de quem se tratava. Sentiu um frio no estômago quando reconheceu a silhueta imponente de Eduardo Silveira, sendo conduzido pelo maître a uma mesa no canto, sozinho. "Quer que eu atenda?" ofereceu Mariana, notando seu desconforto. "Não." A resposta saiu mais firme do que pretendia. "Eu cuido disso." Quando se aproximou da mesa, Gabriela manteve o profissionalismo que sempre fora seu escudo. Eduardo ergueu o olhar do cardápio e ela pôde perceber que algo estava diferente. A arrogância habitual havia sido substituída por uma expressão que não conseguia decifrar. "Boa noite, senhor. O que vai desejar?" Eduardo fechou o cardápio lentamente. "Na verdade, vim para lhe entregar isso." Estendeu um envelope. Gabriela olhou para o envelope e depois para ele sem fazer movimento para pegá-lo. "Se for dinheiro, pode guardar." "Não falei inglês pela sua aposta." Um pequeno sorriso surgiu no canto dos lábios dele. "Não é dinheiro. É um pedido de desculpas." O mundo parecia ter virado de cabeça para baixo. Eduardo Silveira, o homem que humilhara publicamente pedindo desculpas, "Por que está fazendo isso?" perguntou a desconfiança evidente em sua voz. Eduardo hesitou, como se a pergunta o pegasse de surpresa. "Porque você me fez questionar algo que nunca questionei antes." O momento foi interrompido por Lúcia Teixeira, a proprietária do Luna, que se aproximou com seu sorriso comercial. "Senhor Silveira, que honra tê-lo novamente conosco. Espero que esteja sendo bem atendido." Eduardo assentiu sem tirar os olhos de Gabriela. "Perfeitamente. A senhorita Santos tem um atendimento educativo." Gabriela percebeu o duplo sentido, mas manteve-se impassível. Lúcia, alheia à atenção, continuou com sua conversa ensaiada sobre a nova seleção de vinhos do restaurante. Quando finalmente se afastou, Eduardo voltou a estender o envelope. "Por favor." Algo no tom de sua voz, uma vulnerabilidade que parecia completamente fora de lugar naquele homem, fez Gabriela aceitar o envelope. Guardou-o no bolso do uniforme. "Vou trazer o melhor vinho da casa." "Por conta da casa, não é necessário. Insisto." Ela o cortou com uma firmeza surpreendente. "Considere parte da lição." Enquanto se afastava, sentia o olhar dele seguindo-a. O envelope pesava em seu bolso, como uma promessa desconhecida. O que poderia ser tão importante para fazer Eduardo Silveira abandonar sua arrogância e voltar ao Luna sozinho, numa quinta-feira comum? Horas depois, em casa, após colocar Rafael para dormir, Gabriela finalmente abriu o envelope. Dentro, encontrou não apenas um pedido formal de desculpas, mas também um cartão pessoal de Eduardo, com seu número particular escrito à mão e uma nota breve. "Gostaria de conversar com você. Não como cliente e garçonete, mas como duas pessoas que talvez tenham algo a aprender uma com a outra." Sentada à beira de sua cama simples, no pequeno apartamento que lutava para manter, Gabriela contemplava o cartão elegante. O que Eduardo Silveira, com todo seu dinheiro e poder, poderia querer aprender com alguém como ela? A curiosidade, no entanto, já começava a falar mais alto que a desconfiança. Quando o Café Paulista, na Avenida Paulista, foi sugerido como ponto de encontro, Gabriela hesitou. Era um lugar público, neutro, mas ainda assim representava um passo para além da fronteira
que separava seus mundos. Finalmente, após 3 dias ponderando, ela enviou uma mensagem, aceitando o convite para um café de domingo, seu único dia de folga. Agora, sentada numa mesa externa, observava a avenida em seu habitual frenesi dominical. Famílias, ciclistas, artistas de rua. A democracia urbana em pleno funcionamento. Verificou o relógio, 10h05. Ele estava atrasado, o que não a surpreendia. Desculpe o atraso, a voz a sobressaltou. Eduardo surgiu não da direção que esperava, mas do metrô do outro lado da rua. Vestia jeans e uma camisa simples, tão distante da imagem do executivo imponente do restaurante que, por um momento, Gabriela quase não o reconheceu. Você veio de metrô? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Eduardo sorriu, sentando-se à sua frente. Achei que seria apropriado. Este é o seu mundo, não o meu. Havia algo diferente nele, uma ausência da arrogância habitual, substituída por uma curiosidade genuína que desconcertava Gabriela. O garçom aproximou-se, e Eduardo esperou que ela pedisse primeiro. Um pequeno gesto que não passou despercebido. Um cappuccino. Por favor, pediu Gabriela. O mesmo para mim. E 2 fatias daquele bolo de chocolate. Quando o garçom se afastou, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Foi Eduardo quem o quebrou. Você não é o que eu esperava. Gabriela ergueu uma sobrancelha. E o que esperava? Uma garçonete iletrada que deveria se sentir honrada com sua aposta? Eduardo não recuou diante da franqueza. Mereço isso. Fez uma pausa. Aquela noite, sua resposta me fez perceber algo sobre mim mesmo que não gostei de ver. E o que seria? Que construí minha vida inteira acreditando em categorias. As pessoas que servem e as que são servidas. As que conquistam e as que são conquistadas. E você não se encaixava em nenhuma dessas caixas. O garçom retornou com os pedidos, dando a Gabriela alguns segundos para processar a confissão inesperada. Por que queria me ver? Perguntou finalmente, encarando-o por cima da xícara fumegante. Eduardo respirou fundo. Quero saber sua história. Como uma pessoa que fala 4 idiomas está servindo mesas em vez de fazer algo importante, completou ela com um traço de ironia. Não foi o que eu quis dizer. Foi exatamente o que quis dizer. Gabriela colocou a xícara na mesa com um tinido delicado. Nem todos nasceram com o privilégio de escolher seus caminhos, Sr. Silveira. Eduardo, por favor. Ela o estudou por um momento, procurando sinais da arrogância que esperava encontrar. Em vez disso, viu apenas uma curiosidade sincera. Eu era estudante de letras na USP. Faltavam 2 semestres para me formar. Suas palavras saíram lentamente, como se testasse a própria disposição de compartilhar sua vida. Minha mãe adoeceu. Câncer. Precisei largar a faculdade para cuidar dela e de meu irmão mais novo, Rafael. Ele tem 11 anos agora. Eduardo ouvia atentamente, sem interromper. Ela não resistiu. Desde então sou responsável por Rafael. O salário do Luna, mais as gorjetas, nos mantém. Não é o sonho que eu tinha, mas é uma vida digna. E os idiomas? Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gabriela pela primeira vez. Sempre tive facilidade. Comecei com inglês aos 12 anos, assistindo séries e lendo livros. Depois veio o espanhol, por causa de um vizinho chileno. O francês aprendi na faculdade. E o alemão? Bem, é um trabalho em andamento. Eduardo permaneceu em silêncio por alguns instantes, absorvendo a história. Quando falou, sua voz tinha um tom que Gabriela não havia escutado antes. Você sacrificou seus sonhos pela família. Não era uma pergunta, mas uma constatação carregada de uma emoção que parecia quase... Inveja? Não chamaria de sacrifício. Gabriela partiu um pedaço de bolo com o garfo. Chamaria de escolha. Todos fazemos escolhas, Eduardo. Algumas têm consequências maiores que outras. A conversa fluiu surpreendentemente fácil dali em diante. Eduardo falou sobre sua própria história. O império imobiliário que herdara do pai e expandira, os relacionamentos fracassados, a solidão disfarçada de independência. Gabriela contou sobre Rafael, seu sonho de voltar à faculdade um dia, os pequenos triunfos do cotidiano. Quando se despediram, 3 horas depois, algo havia mudado entre eles. Não era amizade nem romance. Era um reconhecimento mútuo, como 2 viajantes de mundos diferentes que, por acaso, encontram-se numa estação intermediária. Posso vê-la novamente? Perguntou Eduardo,
enquanto caminhavam até o ponto de ônibus onde Gabriela embarcaria. Ela hesitou. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Por quê, de fato? Que interesse poderia ter nesta garçonete que vivia uma vida tão distante da sua? No entanto, a resposta veio com uma clareza surpreendente. Porque pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou aprendendo algo novo. Gabriela não respondeu imediatamente. Seu ônibus aproximava-se e com ele a necessidade de uma decisão. Domingo que vem, mesmo horário. Sua voz traía uma mistura de cautela e curiosidade. Mas desta vez eu escolho o lugar. Eduardo assentiu, observando-a subir no ônibus. Enquanto o veículo se afastava, percebeu que não havia se sentido tão vivo em anos. E isso o assustava profundamente. O restaurante Luna fervilhava com sussurros quando Gabriela chegou para seu turno na terça-feira. Olhares curiosos a seguiam, enquanto pendurava o casaco no vestiário dos funcionários. Mariana aproximou-se mordendo o lábio nervosamente. É verdade? Perguntou em voz baixa. O quê? Sobre você e o empresário. Dizem que vocês foram vistos juntos no domingo. Gabriela congelou. Como aquela informação chegara até ali? Foi apenas um café, respondeu mantendo a voz neutra. Ele queria se desculpar pelo comportamento daquela noite. Mariana deu um sorriso malicioso. Sei, um homem como aquele não marca encontros só para pedir desculpas. Não foi um encontro, Gabriela insistiu, amarrando o avental com mais força que o necessário. E francamente não é da conta de ninguém, mas sabia que era inútil. Em um restaurante como o Luna, fofocas eram a moeda corrente. E a história de uma garçonete saindo com um dos clientes mais ricos e poderosos era ouro puro. A confirmação veio durante o turno, quando Lúcia Teixeira, a proprietária, a chamou ao escritório. A mulher de meia-idade, cujo rosto parecia em permanente estado de desaprovação, esperrava atrás de sua mesa, dedos tamborilando na superfície de madeira escura. Feche a porta, Gabriela. O tom não deixava dúvidas sobre a seriedade da conversa. Gabriela obedeceu, permanecendo em pé. Sente-se. Prefiro ficar de pé, se não se importa. Lúcia suspirou dramaticamente. Como quiser. Fez uma pausa calculada. Chegou ao meu conhecimento que você está confraternizando com clientes fora do horário de trabalho. Tive um café com Eduardo Silveira, sim. Ele queria se desculpar pelo comportamento inadequado que teve aqui. Eduardo? Lúcia repetiu, erguendo uma sobrancelha. Já estamos em termos de primeiro nome? Gabriela manteve-se calma, embora sentisse o sangue ferver. O Luna tem alguma política contra funcionários terem vidas pessoais? Não se faça de ingênua. Lúcia levantou-se, apoiando-se na mesa. Homens como Eduardo Silveira não se envolvem com pessoas da sua posição. A menos que estejam buscando algo específico, o insulto velado não passou despercebido. Gabriela respirou fundo, lutando para manter a compostura. Qual é exatamente a sua preocupação, senhora Teixeira? Minha preocupação é a reputação deste restaurante. Não posso ter garçonetes perseguindo clientes ricos, criando situações constrangedoras. Eu não estava... Não me interessa. Lúcia a cortou bruscamente. Considere isto um aviso formal. Mais um rumor sobre você e qualquer cliente, e teremos que reconsiderar sua posição aqui. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Gabriela sentiu o peso das implicações. Sem o Luna, como sustentaria Rafael? Como pagariam o aluguel? Entendido? Lúcia pressionou. Perfeitamente. A resposta saiu entre dentes cerrados. Quando retornou ao salão, Gabriela percebeu que suas mãos tremiam. Não de medo, mas de indignação. A injustiça da situação era sufocante. Punida não por qualquer erro profissional, mas por existir fora das categorias previsíveis que pessoas como Lúcia e Eduardo criaram. O restante do turno foi um borrão de sorrisos forçados e eficiência mecânica. Quando finalmente terminou, Gabriela saiu apressadamente pela porta dos fundos, evitando o olhar dos colegas. O que não esperava era encontrar Eduardo Silveira esperando ao lado de seu carro importado, encostado displicentemente contra a porta. O que está fazendo aqui? Sibilou olhando nervosamente ao redor. Queria te ver. Sua expressão mudou ao notar seu estado. Sabes que mama sebig kinda. Adantimos o que aconteceu. Sabes que mama sebig kinda. Adantimos o que aconteceu. Gabriela riu sem humor.
Aconteceu que fui ameaçada de demissão hoje porque alguém nos viu tomando café juntos. Eduardo empalideceu. Isso é ridículo. Quem? Não importa quem. Ela o interrompeu. O que importa é que não posso perder este emprego, Eduardo. É tudo que tenho. Um silêncio tenso se estabeleceu entre eles. Eduardo parecia genuinamente perturbado. Vou falar com Lúcia. Não. A reação de Gabriela foi instantânea. Isso só pioraria tudo. Ela pensaria que estou usando você para me proteger. E o que sugere, então? Gabriela passou a mão pelos cabelos, exausta. Sugiro que você volte para seu mundo e eu para o meu. Foi um erro achar que poderíamos... Hesitou sem saber como completar a frase. Ser amigos? Eduardo ofereceu. A palavra pareceu estranhamente inadequada para o que estava acontecendo entre eles. Era mais complexo que amizade, mais profundo que atração, mais significativo que curiosidade. Seja lá o que for, concluiu ela. Não vale a pena o risco. Eduardo a estudou por um longo momento antes de assentir lentamente. Entendo. Tirou um cartão do bolso. Mas se mudar de ideia ou precisar de qualquer coisa, Gabriela aceitou o cartão automaticamente, guardando-o na bolsa sem olhar. Adeus. Eduardo. Enquanto se afastava em direção ao ponto de ônibus, lutava contra a sensação de que estava abandonando algo importante, algo que mal tivera chance de começar. O que Gabriela não sabia era que Eduardo não tinha a menor intenção de respeitar seu pedido de distância. Na verdade, enquanto a observava partir, um plano já começava a se formar em sua mente. Um plano que mudaria o curso de ambas as vidas para sempre. 3 dias após a conversa no beco, o Luna estava especialmente movimentado para uma sexta-feira. Gabriela navegava entre as mesas com eficiência, mantendo o sorriso profissional enquanto ignorava os olhares e sussurros que ainda a seguiam. Estava servindo a mesa 7 quando notou uma comoção na entrada. Lúcia Teixeira caminhava apressadamente pelo salão, seguida por um homem de terno que Gabriela reconheceu como o contador do restaurante. A expressão no rosto da proprietária era uma mistura de choque e indignação contida. Reunião de emergência, agora, Lúcia anunciou, passando por Gabriela sem olhá-la. Os funcionários trocaram olhares confusos antes de seguirem para a sala de reuniões improvisada nos fundos do restaurante. Gabriela foi a última a entrar, posicionando-se discretamente perto da porta. Lúcia parecia ter envelhecido 10 anos em um dia. Suas mãos, geralmente firmes, tremiam ligeiramente enquanto segurava uma pasta de documentos. Como todos sabem, o Luna tem passado por dificuldades financeiras nos últimos meses. Começou a voz forçadamente controlada. Hoje pela manhã, recebi uma proposta de compra de participação majoritária no restaurante. Murmúrios percorreram a sala. O Luna era um negócio familiar há 2 gerações. A ideia de venda parecia impensável. Não tive escolha a não ser aceitar. Lúcia prosseguiu. Os termos eram irrecusáveis. Gabriela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo naquela situação lhe dava um pressentimento inquietante. Quem comprou? Perguntou Mariana, verbalizando a dúvida que todos compartilhavam. Lúcia lançou um olhar fulminante na direção de Gabriela antes de responder. Silveira Incorporações. O nome caiu como uma bomba na pequena sala. Todos os rostos se voltaram para Gabriela, que permaneceu imóvel, sentindo o sangue drenar de sua face. Não era possível. Ele não faria isso. O novo sócio majoritário estará aqui esta noite para se apresentar à equipe. Continuou Lúcia, mal disfarçando a amargura. Espero que todos demonstrem o profissionalismo que o Luna sempre prezou. A mensagem subliminar era clara como cristal. Isso é culpa sua. Gabriela. Quando a reunião terminou, Gabriela saiu direto para o vestiário, pegou o celular e discou o número que memorizara involuntariamente do cartão de Eduardo. Ele atendeu no segundo toque. O que você fez? Sibilou sem cumprimentos. Gabriela. A voz dele soava calma, quase satisfeita. Imagino que esteja ligando sobre o Luna. Como pôde? A indignação tornava sua voz trêmula. Comprar o restaurante só porque... Porque Lúcia ameaçou seu emprego? Eduardo completou. Considere um investimento estratégico. Não quero sua caridade. Não é caridade. A voz dele endureceu. É correção de um desequilíbrio.
Lúcia não tinha o direito de ameaçá-la baseada em fofocas e preconceitos. Gabriela fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. Você não entende o que fez. Agora todos pensarão que você tem um relacionamento com o patrão. Havia um toque de humor em sua voz. Que escândalo! Não tem graça, Eduardo. Um suspiro do outro lado da linha. Estarei aí em 1 hora. Conversaremos pessoalmente. Não quero, por favor. A suavidade inesperada em sua voz a desarmou. Uma conversa. É tudo o que peço. Quando desligou, Gabriela percebeu que suas mãos ainda tremiam, mas agora por um motivo diferente. A adrenalina da raiva inicial cedia lugar a uma confusão de emoções que não conseguia nomear. Exatamente 1 hora depois, o carro de Eduardo estacionou em frente ao Luna. Ele entrou com a confiança de quem agora era proprietário, mas seus olhos procuraram imediatamente por ela. Quando a encontrou, um pequeno aceno foi sua única saudação antes de ser cercado por funcionários ansiosos e uma Lúcia visivelmente desconfortável. Gabriela observou de longe a cena surreal. Eduardo Silveira, o homem que tentara humilhá-la publicamente há menos de 2 semanas, agora dono do restaurante onde trabalhava. O universo tinha um estranho senso de humor. Quando finalmente conseguiu se aproximar dela, Eduardo parecia diferente. Não o executivo arrogante da primeira noite, nem o homem curioso do café, mas algo novo. Podemos conversar lá fora? Perguntou, indicando a varanda vazia. Relutantemente, Gabriela o seguiu. A noite estava amena. A cidade um tapete de luzes abaixo deles. Você não tinha direito, começou ela assim que estavam sozinhos. Talvez não. Eduardo se apoiou no parapeito, olhando para a cidade. Mas pela primeira vez na vida, fiz algo que não foi calculado para benefício próprio. E isso deveria me impressionar. Ele se virou para encará-la. Não estou tentando impressioná-la, Gabriela. Estou tentando... Hesitou, como se as palavras fossem difíceis de encontrar. Estou tentando ser uma pessoa melhor. A sinceridade em sua voz a pegou desprevenida. Comprando coisas, usando o que tenho para proteger o que importa. O olhar que trocaram naquele momento continha mais do que palavras poderiam expressar. Um entendimento silencioso passava entre eles. O reconhecimento de que algo significativo estava acontecendo, algo que nenhum dos dois planejara ou buscara. Seu emprego está seguro, continuou Eduardo. Na verdade, quero que você considere uma promoção. Gerente de eventos. Gabriela riu, incrédula. Agora está tentando me comprar também? Estou reconhecendo seu valor. Sua voz era firme. Você é inteligente, fala 4 idiomas, lida bem com pessoas. O Luna seria privilegiado em tê-la em uma posição que aproveite melhor seus talentos. Antes que pudesse responder, a porta da varanda se abriu. Era Rafael, ainda vestindo o uniforme escolar, carregando uma mochila que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Gaba, e desculpe vir sem avisar, mas a aula de reforço cancelou e eu pensei... Sua voz morreu quando notou Eduardo. O menino olhou de um para o outro curioso. Rafael, este é Eduardo Silveira, Gabriela hesitou-se, amigo. Seu namorado? Perguntou o garoto com a franqueza desconcertante das crianças. Eduardo estendeu a mão, tratando-o com a seriedade que geralmente reservava para sócios de negócios. Prazer em conhecê-lo, Rafael. Sua irmã me fala muito bem de você. O menino apertou a mão oferecida, claramente impressionado com o tratamento adulto. Você tem um carro legal lá fora. É seu, Eduardo sorriu, um sorriso genuíno que Gabriela raramente via. É sim. Gosta de carros? Gosto de física. Rafael ajustou os óculos. Quero entender como as coisas funcionam. Um cientista em formação, observou Eduardo genuinamente interessado. Impressionante. Gabriela observava a interação com uma mistura de surpresa e apreensão. Ver Eduardo, o homem que representava tudo que desprezava em termos de privilégio e arrogância, conversando tão naturalmente com seu irmão, criava uma dissonância cognitiva difícil de processar. Rafa, por que não espera dentro? Damasio sugeriu finalmente. Já estou terminando aqui. Quando estavam sozinhos novamente, Eduardo parecia pensativo. Ele é brilhante. Sim, é. O orgulho era evidente em sua voz. E merece mais oportunidades do que posso oferecer. E você? O que merece, Gabriela? A pergunta pairou entre eles, carregada de implicações.
Antes que pudesse responder, Eduardo continuou. Pense na promoção. Não por mim nem pelo dinheiro, mas pelo que poderia fazer por vocês dois. Enquanto observava Eduardo se afastar, Gabriela se perguntava quando exatamente sua vida havia se transformado nesta narrativa improvável. E mais importante, para onde esta história os levaria? A chuva castigava as janelas do pequeno apartamento, enquanto Gabriela sentava-se à mesa da cozinha, uma xícara de chá esquecida entre suas mãos. Diante dela, 2 folhas de papel representavam caminhos completamente distintos. De um lado, a proposta de promoção a gerente de eventos do Luna, com um salário que duplicaria seus rendimentos atuais. Do outro, um formulário de reingresso à USP para retomar o curso de letras interrompido há 3 anos. Não consegue dormir também? A voz sonolenta de Rafael a surpreendeu. O menino estava parado na porta da cozinha, cabelos despenteados e olhos semicerrados contra a luz. São quase 2 da manhã. Rafa, volte para a cama. Em vez de obedecer, ele se aproximou, olhando curiosamente para os papéis sobre a mesa. É sobre aquele cara, não é? O do carro legal, Gabriela sorriu afagando os cabelos do irmão. É sobre nós, na verdade. Sobre nosso futuro. Rafael sentou-se à sua frente, subitamente mais desperto. Você gosta dele? A pergunta direta, típica de sua idade, pegou Gabriela desprevenida. É complicado, Rafa, e por quê? Os adultos sempre dizem que é complicado quando não querem explicar. Gabriela riu, surpresa com a sagacidade do irmão. Justo. Ela respirou fundo. Eduardo é de um mundo muito diferente do nosso. Ele cresceu tendo tudo o que queria. Pessoas como ele geralmente não entendem pessoas como nós. Mas ele comprou o restaurante por sua causa. Rafael observou com uma lógica implacável. Isso parece entender bastante. Gabriela balançou a cabeça admirada. Quando seu irmãozinho havia se tornado tão perspicaz? O que você faria? Perguntou genuinamente interessada em sua opinião. Aceitaria a promoção ou voltaria para a faculdade? Rafael franziu a testa, considerando seriamente a questão. Por que não os dois? Não é tão simples, Rafa. Tempo, dinheiro. O cara rico não poderia ajudar. Não quero depender de ninguém, respondeu Gabriela. Mais bruscamente do que pretendia. Rafael a estudou com uma intensidade surpreendente para alguém tão jovem. Mamãe sempre dizia que ser independente é importante, mas aceitar ajuda não é o mesmo que ser fraco. As palavras atingiram Gabriela como um soco no estômago. Sua mãe, Maria Santos, havia sido a personificação da dignidade em meio às dificuldades, orgulhosa, mas nunca arrogante, forte, mas jamais inflexível. Quando você ficou tão sábio? Murmurou, sentindo lágrimas nos olhos. Rafael deu de ombros, reprimindo um bocejo. Aprendi com a melhor. Depois de colocá-lo de volta na cama, Gabriela retornou à cozinha, as palavras do irmão ecoando em sua mente. Talvez estivesse permitindo que o orgulho e não a razão guiasse suas decisões. Na manhã seguinte, após uma noite de reflexão, Gabriela tomou sua decisão. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Eduardo. Podemos conversar? Hoje, 14 no Café Paulista. A resposta veio quase instantaneamente. Estarei lá. O café estava mais cheio que da primeira vez. O burburinho de conversas, criando uma cortina de privacidade ao redor deles. Eduardo já estava lá quando ela chegou, um contraste com o atraso anterior. Decidi aceitar a promoção, anunciou Gabriela. Sem preâmbulos, assim que se sentou. Eduardo não conseguiu esconder a surpresa, seguida por um sorriso satisfeito. Fico feliz em ouvir isso. O Luna precisa de alguém com uma condição, interrompeu ela, mantendo o olhar firme. Quero horários flexíveis para poder retornar à universidade. O sorriso de Eduardo se alargou. Considere-os garantidos, e não quero tratamento especial no restaurante. Serei funcionária como qualquer outra, respondendo aos mesmos superiores. Exceto Lúcia, observou ele. Ela decidiu se aposentar antecipadamente. Gabriela ergueu uma sobrancelha. Forçada? Incentivada. Eduardo tomou um gole de seu café. Com um pacote generoso de benefícios, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, muito diferente da tensão de seus encontros anteriores. Por que está fazendo tudo isso, Eduardo? Perguntou finalmente, a pergunta que a atormentava há dias. E não me diga que é apenas para se redimir.
Eduardo colocou a xícara na mesa com cuidado, como se ganhasse tempo para organizar os pensamentos. Conheci você em um dos meus piores momentos, começou, arrogante, condescendente, tratando pessoas como objetos. E em vez de me odiar, o que seria perfeitamente justificável, você me mostrou algo diferente. O quê? Dignidade. A palavra saiu quase como uma reverência. Você poderia ter me humilhado de volta, poderia ter explorado a situação, poderia ter se vingado. Em vez disso, manteve sua dignidade e me ofereceu a chance de recuperar a minha. Gabriela não esperava tal profundidade de reflexão. E o restaurante? A promoção? Acredito no seu potencial. Eduardo inclinou-se para a frente. Não como caridade, mas como investimento. Você tem tudo para ser extraordinária, Gabriela. Só precisa da oportunidade certa. Havia uma sinceridade em suas palavras que derreteu as últimas barreiras de desconfiança que Gabriela mantinha. Talvez, apenas talvez, Eduardo Silveira estivesse realmente mudando. Há mais uma coisa, disse ele, retirando um envelope do bolso. Quero que saiba que isso não tem nada a ver com sua decisão sobre o Luna. É completamente separado. Gabriela abriu o envelope com cautela. Dentro, encontrou um folheto elegante sobre a recém-criada Fundação Silveira para a Educação Transformadora, com detalhes de um programa de bolsas de estudo para estudantes talentosos com dificuldades financeiras. A primeira bolsa já tem nome, continuou Eduardo. Se a aceitarem, claro, a implicação era clara. Gabriela sentiu uma mistura de emoções. Gratidão, desconfiança, esperança. Não sei se posso... Não é um presente. Eduardo a interrompeu. É uma oportunidade que você mais que merece. A fundação terá um conselho independente que avaliará todos os candidatos. Seu nome só está na lista, porque você é qualificada. Enquanto absorvia a magnitude do que estava sendo oferecido, Gabriela percebeu que estava diante de uma encruzilhada muito maior do que imaginou. Não era apenas sobre um emprego ou uma bolsa de estudos. Era sobre permitir-se sonhar novamente, sobre baixar as defesas que construíra ao longo de anos de luta. Preciso pensar, disse finalmente. Eduardo assentiu, respeitando seu espaço. Leve o tempo que precisar. A oferta não tem prazo. Quando se despediram, algo havia mudado entre eles. O que começara como uma relação de poder desigual, evoluíra para algo mais equilibrado, mais genuíno. Não era ainda uma amizade plena, muito menos um romance, mas algo único e valioso por si só. Enquanto caminhava para o ponto de ônibus, Gabriela sentia-se mais leve do que em anos. Pela primeira vez desde a morte da mãe, o futuro não parecia apenas uma luta constante pela sobrevivência. Havia possibilidades, portas abertas, caminhos a explorar. E por mais improvável que parecesse, Eduardo Silveira, o homem que tentara humilhá-la, agora era parte instrumental dessa nova jornada. A vida, refletiu Gabriela, tinha um senso de ironia verdadeiramente extraordinário. O auditório da Fundação Silveira estava repleto. Autoridades, empresários, professores universitários e estudantes se misturavam em um murmúrio animado de expectativa. No centro do palco, um pódio aguardava o discurso inaugural que marcaria o lançamento oficial da iniciativa. Nos bastidores, Gabriela ajustava nervosamente o blazer emprestado que vestira para a ocasião. Jamais imaginara estar ali entre pessoas influentes como convidada especial. Você está ótima. A voz de Eduardo a sobressaltou. Ele se aproximou, impecável em seu terno escuro. Nervosa? Um pouco. Ela respirou fundo. Não estou acostumada a ser o centro das atenções. Não precisa falar se não quiser. Sua presença já significa muito. Haviam-se passado 4 meses desde aquela conversa no Café Paulista. 4 meses de transformações aceleradas. Gabriela agora dividia seu tempo entre as novas responsabilidades, como gerente de eventos, do Luna e o retorno à universidade. Rafael prosperava em sua nova escola, beneficiado por uma bolsa integral que Eduardo discretamente arranjara, sem alarde ou reconhecimento. Quero falar, afirmou Gabriela determinada. As pessoas precisam entender o que esta fundação pode significar para quem nunca teve oportunidades. Eduardo assentiu, um sorriso discreto nos lábios. 5 minutos. Apertou brevemente sua mão antes de se afastar
para cumprimentar alguns convidados. O toque, embora breve, enviou uma corrente elétrica pelo braço de Gabriela. Nos últimos meses, sua relação com Eduardo havia evoluído para algo que nenhum dos dois ousava definir. Não era romance, embora a atração estivesse inegavelmente presente. Não era apenas amizade, embora compartilhassem confidências e risadas. Era uma conexão singular, construída sobre o terreno improvável de um início desastroso. Quando Eduardo subiu ao palco, o auditório silenciou. Seu discurso começou formal, apresentando os objetivos da Fundação e as estatísticas sobre desigualdade educacional no Brasil. Mas, à medida que prosseguia, sua voz mudava, ganhando uma sinceridade que Gabriela jamais havia testemunhado em público. Esta fundação não nasceu de um plano estratégico corporativo ou de uma tentativa de melhorar a imagem da Silveira em corporações, confessou para surpresa da plateia. Ela nasceu de uma lição que recebi de alguém que me mostrou o verdadeiro significado de dignidade e resiliência. Os olhos de Eduardo encontraram os de Gabriela na primeira fila. Esta bolsa não é pensada para quem nasceu com oportunidades, mas para quem as cria com esforço. Para pessoas que, mesmo quando a vida lhes fecha portas, continuam aprendendo e ensinando. A referência não passou despercebida. Gabriela sentiu lágrimas se formando, que lutou para conter. Quando Eduardo a chamou ao palco como a primeira beneficiária oficial do programa, o aplauso foi ensurdecedor. Sob as luzes brilhantes, Gabriela sentiu-se exposta, vulnerável, não mais a garçonete anônima, mas uma figura pública, símbolo de uma história que percebeu, inspirava outros. Obrigada, começou a voz tremendo ligeiramente antes de se firmar. Quando abandonei a universidade há 3 anos para cuidar de minha família, pensei que estava abrindo mão de meus sonhos para sempre. A plateia estava em silêncio absoluto. Aprendi que a vida raramente segue os caminhos que planejamos, mas isso não significa que devemos parar de sonhar. Esta bolsa representa mais que apoio financeiro. Representa a crença de que talentos não deveriam ser desperdiçados por circunstâncias econômicas. Enquanto concluía seu breve discurso, Gabriela notou algo nos olhos de Eduardo que nunca havia visto antes. Uma mistura de orgulho, admiração e algo mais profundo que não ousava nomear. A recepção que seguiu foi um turbilhão de apresentações, cumprimentos e convites para entrevistas. O mundo acadêmico e empresarial parecia subitamente aberto a Gabriela, fascinado por sua eloquência e história. Sua filha é extraordinária, Sr. Silveira, comentou o reitor da USP, aproximando-se de Eduardo com uma taça de champanhe. Antes que pudesse corrigir o equívoco, Gabriela interveio. Não somos parentes, reitor. Sou apenas a primeira bolsista da fundação. O homem pareceu momentaneamente confuso. Perdão, assumi que... Pela maneira como falava dela, Eduardo sorriu educadamente, salvando a situação. Gabriela Santos é muito mais que uma bolsista. É a inspiração por trás de todo este projeto. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Eduardo encontrou Gabriela na varanda do salão de festas, contemplando a vista panorâmica de São Paulo iluminada. Foi um sucesso, comentou juntando-se a ela. Você impressionou a todos, incluindo a mim mesma. Ela sorriu. Nunca imaginei que estaria aqui. Eu imaginei. A simplicidade da afirmação a surpreendeu. Desde aquela noite no Luna, quando me respondeu em inglês perfeito, soube que você pertencia a espaços muito maiores que aquele restaurante. Gabriela o estudou no crepúsculo, notando as pequenas mudanças nos últimos meses. Menos dureza nos olhos, mais sorrisos genuínos, uma postura menos defensiva. O que aconteceu com você, Eduardo Silveira? Perguntou suavemente. Como passou de um homem que apostava $1000 para humilhar uma garçonete a... Isso? Ele refletiu por um momento, apoiando-se na balaustrada ao lado dela. Conheci alguém que me fez questionar cada pressuposto que tinha sobre sucesso, valor e dignidade. Alguém que me mostrou que tinha passado a vida inteira acumulando coisas, mas quase nada de substância. O ar entre eles parecia carregado de eletricidade. Estavam mais próximos do que o protocolo social permitiria, suas mãos quase se tocando na balaustrada. Gabriela, O momento foi interrompido pelo toque do celular dela. Era o babá que ficara com Rafael. Preciso ir, disse após uma breve conversa. Rafael está com febre.
Eduardo imediatamente se ofereceu para levá-la, e minutos depois estavam no carro cruzando a cidade em direção ao Butantã. O contraste entre o glamour do evento que deixavam para trás e a realidade cotidiana para a qual retornavam era marcante. Quando chegaram ao prédio modesto onde Gabriela morava, Eduardo insistiu em subir. A preocupação genuína com Rafael o transformava. Não mais o empresário calculista, mas apenas um homem preocupado com um menino de quem havia se aproximado nos últimos meses. Rafael estava no sofá, embrulhado em um cobertor, visivelmente febril, mas animado ao ver os visitantes. "Eduardo!" exclamou, tentando se levantar. "Você veio com a Gabi?" "Calma, campeão." Eduardo se aproximou, sentando-se na beirada do sofá. "Como está se sentindo?" "Só um pouco quente." O menino deu de ombros. "Mas a Marcela fez parecer que estou morrendo." A babá, uma estudante de enfermagem, protestou. "Febre de 38,5 não é brincadeira." Rafael, enquanto Gabriela preparava o medicamento, observou a interação entre Eduardo e seu irmão. A maneira como conversavam sobre estrelas e planetas, a paciência com que Eduardo explicava conceitos de física básica, o respeito mútuo que haviam desenvolvido. Era como se Rafael tivesse ganhado um mentor, uma figura masculina que nunca tivera antes. Mais tarde, quando Rafael finalmente dormiu e Marcela foi embora, Gabriela acompanhou Eduardo até a porta. "Obrigada por hoje", disse. "Por tudo." Eduardo a observou com intensidade. "Somos uma dupla improvável, não é?" Gabriela sorriu. "A mais improvável." Por um momento pareceu que ele iria dizer algo mais, talvez retomar o momento interrompido na varanda. Em vez disso, tocou levemente seu rosto. Um gesto tão suave quanto significativo. "Boa noite." Gabriela Santos. Enquanto o observava partir, Gabriela se perguntava se a transformação mais significativa dos últimos meses não havia sido a de Eduardo, nem a sua própria, mas a da relação entre eles, de um abismo aparentemente intransponível para uma ponte que nenhum dos dois esperava construir. O restaurante Fasano era o epítome da exclusividade paulistana. Lustres de cristal, mobiliário antigo importado da Itália, garçons em trajes formais que se moviam com a precisão de bailarinos. Uma mesa no Fasano era mais que uma refeição. Era uma declaração de status. Gabriela se sentia deslocada, apesar do vestido cuidadosamente escolhido e dos saltos que ainda não dominara completamente. Este era o mundo de Eduardo, não o seu. Um território onde cada garfo tinha uma função específica e o preço de uma refeição equivalia a uma semana de compras para ela e Rafael. "Relaxe", murmurou Eduardo, notando sua atenção enquanto examinava o menu escrito parcialmente em italiano. "É apenas comida em pratos caros." Ela sorriu, grata pela tentativa de aliviar o desconforto. "Diz o homem que nasceu comendo caviar. Na verdade, detesto caviar." Eduardo fez uma careta cômica. "Sempre achei que parece ovas de peixe estragadas. E não é exatamente isso." Gabriela riu, finalmente relaxando um pouco. A verdade era que, nos 6 meses desde o lançamento da fundação, sua vida havia se transformado em uma montanha-russa de experiências novas. O retorno à universidade, a ascensão profissional no Luna, que agora se tornara um dos restaurantes mais disputados da cidade, e a crescente proximidade com Eduardo, tudo a empurrava para fora de sua zona de conforto. "Tenho uma confissão a fazer", disse Eduardo após fazerem os pedidos. "Há um motivo específico para este jantar." O coração de Gabriela acelerou involuntariamente. Nos últimos meses, a tensão romântica entre eles havia crescido, apesar de nenhum dos dois dar o próximo passo. Havia demasiado em jogo, complexidades demais. "Quero apresentá-la a alguém", continuou ele. "Amanhã. Na verdade, a algumas pessoas não era o que esperava." "Que pessoas?" "Minha família." As 2 palavras caíram como pedras no lago tranquilo da noite. A família Silveira era praticamente uma instituição em São Paulo. 3 gerações de empresários poderosos, presença constante nas colunas sociais. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Eduardo a estudou com intensidade. "Porque eles precisam conhecer a pessoa que mudou minha vida." "Eduardo, não acho que seja uma boa ideia." Gabriela ajustou o guardanapo no colo, desconfortável. "Eles provavelmente esperam alguém mais..." "Mais o quê?"
Do seu círculo. Ela escolheu as palavras cuidadosamente. São-se uma ex-garçonete do Butantã. Eduardo pegou sua mão por cima da mesa, um gesto público de afeto que ele raramente demonstrava. É exatamente por isso que quero que os conheça, para que vejam quem você é. Além de qualquer rótulo, o momento foi interrompido pela chegada dos pratos principais. Enquanto comiam, Eduardo contou sobre a tradicional reunião familiar de domingo na mansão do Silveira, no Morumbi. Uma tradição que ele havia evitado nos últimos meses. Meu pai perguntar sobre você, revelou. Aparentemente, nossas fotos na inauguração da fundação despertaram curiosidade. Fotos? Gabriela sentiu um frio no estômago. Que fotos? Eduardo hesitou. Houve alguma cobertura na mídia social. Nada demais. Naquela mesma noite, em casa, Gabriela pesquisou online. Encontrou não apenas fotos da inauguração, mas especulações sobre sua relação com Eduardo, em colunas de fofocas e blogs de celebridades. O novo romance do empresário? E quem é a misteriosa bolsista que conquistou Eduardo Silveira? Eram alguns dos títulos. Sentada na penumbra de seu quarto, uma sensação de irrealidade a envolveu. Como sua vida havia mudado tão drasticamente em poucos meses? Lembrou-se do dia em que Eduardo a humilhara no Luna. Parecia outra vida, outro universo. Na tarde seguinte, o motorista enviado por Eduardo chegou pontualmente. Rafael, que ficaria com Marcela, observou embevecido o carro luxuoso. Vai conhecer a família dele? Perguntou, ajudando-a a escolher brincos. E isso é tipo um conhecer os sogros? Rafael! Gabriela corou. Não é nada disso. O menino deu um sorriso maroto. Claro que não. A mansão Silveira era exatamente como Gabriela imaginava. Uma construção imponente em estilo neoclássico, cercada por jardins perfeitamente cuidados e uma segurança discreta, mas onipresente. Ao entrar no hall de mármore, sentiu-se como uma intrusa em um mundo que não lhe pertencia. Eduardo a esperava no pé da escadaria, mais tenso do que jamais o vira. Você veio, disse, com evidente alívio. Prometi que viria. Ele a conduziu através de salões decorados com antiguidades e obras de arte, até uma varanda ensolarada, onde 3 pessoas conversavam ao redor de uma mesa de chá. Pai. Tia Helena, prima Cecília, Eduardo chamou, sua voz assumindo um tom formal que Gabriela nunca ouvira antes. Esta é Gabriela Santos. Os olhares que a avaliaram continham diferentes gradações de curiosidade e reserva. Antônio Silveira, patriarca da família, era uma versão mais velha e mais severa de Eduardo. Helena, sua irmã, exibia um sorriso diplomático que não alcançava os olhos. Cecília, alguns anos mais velha que Eduardo, foi a única a se levantar para cumprimentá-la com aparente sinceridade. Então você é a famosa Gabriela, comentou Antônio, indicando que se sentasse. Eduardo tem sido misteriosamente reservado sobre você. O chá que se seguiu foi um exercício de tensão educada, perguntas aparentemente inocentes carregadas de julgamentos implícitos. E seus pais o que fazem? Onde você estudou antes da USP? Como exatamente conheceu Eduardo? Gabriela respondia com dignidade, sem esconder sua origem ou circunstâncias, mas também sem permitir que a fizessem sentir-se inferior. Eduardo, ao seu lado, alternava entre o orgulho e a apreensão. Foi durante uma breve ausência dele, quando saiu para atender uma ligação, que a verdadeira confrontação ocorreu. Vamos ser diretos. Querida, disse Helena assim que Eduardo saiu do alcance da voz. O que você realmente quer com meu sobrinho? Gabriela manteve a compostura. Sua amizade. Que é exatamente o que ele tem de mim, amizade. Helena repetiu a palavra como se fosse um conceito alienígena. Uma jovem atraente de origem humilde desenvolve uma amizade com um dos solteiros mais cobiçados e ricos de São Paulo. Perdoe meu ceticismo. Antônio observava em silêncio, estudando-a como um cientista estudaria um espécime raro. Tia Helena, interveio Cecília, visivelmente desconfortável. Isso é desnecessário. Pelo contrário, rebateu a mulher mais velha. Eduardo sempre foi impulsivo. Desde o episódio com Verônica... Não mencione aquela oportunista, interrompeu Antônio, finalmente manifestando-se. Gabriela permaneceu serena, embora seu interior fervesse. Não sei quem é Verônica, disse calmamente. Nem me interessa, mas entendo suas preocupações.
Na verdade, as compartilho. Esta afirmação pegou a todos de surpresa. Como assim? Perguntou Cecília, genuinamente curiosa. Eduardo e eu viemos de mundos completamente diferentes. Nossos caminhos se cruzaram por acaso, e essa amizade entre nós é tão inesperada para mim quanto parece ser para vocês. Gabriela fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas diferente do que vocês parecem pensar, não tenho ilusões românticas, nem ambições sociais. O que temos é algo que nem eu mesma sei definir, mas é baseado em respeito mútuo. Antônio a estudou com interesse renovado. Impressionante. Você fala como alguém bem mais velha que seus... Quantos anos? 26. O patriarca assentiu lentamente. A vida às vezes nos envelhece prematuramente, não é mesmo? Havia uma compreensão inesperada em seus olhos que desconcertou Gabriela. Antes que pudesse responder, Eduardo retornou, imediatamente percebendo a mudança na atmosfera. O restante da visita transcorreu em um equilíbrio frágil entre cordialidade forçada e curiosidade genuína. Quando finalmente partiram, Gabriela sentia-se emocionalmente exausta. Sinto muito por isso, disse Eduardo no carro a caminho de volta. Especialmente por minha tia. Estão apenas protegendo você. Gabriela olhava pela janela, observando a cidade passar, de alguém que consideram inadequada. Eduardo pegou sua mão, forçando-a a olhar para ele. Você é a pessoa mais adequada que já conheci, Gabriela Santos. Adequada para me mostrar o que realmente importa na vida. O olhar que trocaram continha uma promessa tácita, uma conexão que transcendia barreiras sociais e expectativas externas. Naquele momento, algo sutil, mas significativo mudou entre eles. O reconhecimento de que, apesar de todos os obstáculos, estavam juntos nesta jornada improvável. Enquanto o carro entrava no Butantã, Gabriela percebia que estava em um ponto de inflexão. Seu mundo e o de Eduardo haviam colidido hoje, e as reverberações dessa colisão ainda estavam por vir. Para o bem ou para o mal, não havia mais como voltar atrás. O Luna estava irreconhecível. Sob a direção de Gabriela como gerente de eventos, o restaurante havia se transformado em um espaço de arte contemporânea para a noite. Instalações de luz, fotografias em preto e branco e esculturas minimalistas ocupavam cantos estratégicos, enquanto músicos de jazz tocavam discretamente no pequeno palco improvisado. Você superou a si mesma, comentou Eduardo, admirando a transformação. De restaurante tradicional à galeria de arte em menos de 8 horas. Gabriela sorriu, verificando os últimos detalhes em seu tablet. A ideia era exatamente essa: mostrar que espaços podem ser reinventados, como pessoas. O olhar que trocaram continha a compreensão compartilhada das próprias transformações. Nos 9 meses desde aquela noite fatídica da aposta, ambos haviam mudado de maneiras que nenhum poderia prever. O evento beneficente para a Fundação Silveira atraíra a elite intelectual e empresarial de São Paulo. Enquanto circulava entre os convidados, Gabriela se surpreendia com sua própria desenvoltura. O desconforto inicial em ambientes sofisticados havia dado lugar a uma confiança tranquila. Não a arrogância que uma vez desprezara em Eduardo, mas o reconhecimento do próprio valor, independente das circunstâncias externas. A protegida de Eduardo está irreconhecível, comentou uma voz feminina atrás dela. Gabriela se virou para encontrar Cecília Silveira, prima de Eduardo, segurando uma taça de champanhe. Boa noite, Cecília. Sua voz permaneceu educada, apesar da provocação. Obrigada por vir, não perderia por nada. Cecília observou o ambiente com admiração genuína. Você transformou completamente este lugar. Eduardo estava certo sobre seu talento. O elogio inesperado surpreendeu Gabriela. Obrigada. Significa muito. Cecília a estudou com curiosidade. Sabe, quando o conheci na mansão, pensei que você seria temporária na vida dele. Outro projeto de caridade, outra fase. Fez uma pausa. Estou feliz em admitir que me enganei. Antes que Gabriela pudesse responder, foram interrompidas por um grupo de professores universitários interessados no programa de bolsas. Quando finalmente conseguiu um momento de respiro, encontrou Eduardo envolvido em uma conversa animada com Rafael, que havia conseguido permissão especial para assistir à primeira parte do evento. Então, basicamente,
A matéria escura é algo que não podemos ver nem tocar, mas sabemos que está lá pela gravidade? Perguntou o garoto, olhos brilhando de fascínio. Exatamente. Eduardo parecia igualmente animado. É como deduzir a presença de algo invisível pelos efeitos que causa. Como você e a Gabi, observou Rafael inocentemente. Eduardo piscou, confuso. Como assim? Vocês dois. O menino ajustou os óculos, repentinamente consciente da atenção que atraía. É como matéria escura. Não dá para ver direito o que é, mas todo mundo percebe que tem alguma coisa ali causando efeitos. Gabriela sentiu o rosto esquentar enquanto Eduardo soltava uma gargalhada genuína. Seu irmão é brilhante, comentou quando ela se aproximou, e perigosamente observador. Desculpe por isso, murmurou Gabriela embaraçada. Pelo contrário. Eduardo sorriu. É a melhor analogia que já ouvi sobre nós. A palavra pairou entre eles carregada de possibilidades. Nos últimos meses, haviam desenvolvido uma dança cuidadosa, próximos o suficiente para criar especulações, distantes o bastante para manter a segurança emocional. Nenhum dos dois parecia disposto a definir o que tinham, temendo perturbar o delicado equilíbrio. Mais tarde, quando o evento já se encaminhava para o fim, e Rafael havia sido levado para casa por Marcela, Eduardo encontrou Gabriela na antiga varanda do restaurante. O mesmo lugar onde, meses antes, ele anunciara a compra do Luna. Tenho algo para você, disse. Estendendo um pequeno envelope. Gabriela o abriu com curiosidade. Dentro encontrou o cartão da universidade com seu nome e a palavra concluído, carimbada em vermelho. Como? Começou confusa. Fiz algumas consultas. Eduardo parecia nervoso, algo raro nele. Com seus créditos anteriores mais os atuais, e considerando sua experiência profissional, você pode solicitar a conclusão antecipada do curso. Precisaria apenas apresentar um projeto final. Gabriela encarou o cartão, sentindo uma vertigem de emoções. A formatura, que parecia um sonho distante, agora estava potencialmente a seu alcance. Por que está fazendo isso? Eduardo se aproximou, sua expressão mais séria do que jamais havia visto. Porque quero que você seja livre para escolher seu caminho, sem depender de mim, do Luna ou de qualquer pessoa. E se meu caminho for ficar? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. O olhar que Eduardo lhe deu continha uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. Então seria uma escolha, não uma necessidade. E isso faria toda a diferença. Naquele momento, Gabriela viu com clareza o que havia acontecido entre eles. Como dois espelhos invertidos, haviam refletido um no outro versões melhores de si mesmos. Ela encontrara confiança e oportunidades. Ele, humildade e propósito. O arrogante executivo aprendera o valor da dignidade. A garçonete resiliente descobrira seu próprio poder. Acho que ambos estávamos presos, refletiu ela, olhando para a cidade iluminada abaixo. Eu pelas circunstâncias. Você pelos privilégios. Eduardo assentiu lentamente. A gaiola dourada ainda é uma gaiola. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não era o momento para decisões ou declarações grandiosas, mas para o reconhecimento do caminho percorrido. O que você faria? Perguntou Eduardo finalmente. Se pudesse fazer qualquer coisa sem limitações? Gabriela refletiu, permitindo-se o luxo raro de sonhar sem restrições. Criaria um programa educacional para jovens talentosos de comunidades carentes. Algo que combinasse ensino de idiomas com desenvolvimento pessoal. Seu rosto se iluminou, enquanto a ideia tomava forma. Um lugar onde pessoas como eu pudessem preparar-se para oportunidades que normalmente não teriam acesso. Por que não faz isso? A simplicidade da pergunta a pegou desprevenida. Como? Por que não transforma isso em seu projeto de conclusão de curso? Eduardo se aproximou empolgado. E depois, em realidade, a ideia era simultaneamente assustadora e irresistível. Gabriela sentiu o familiar misto de desconfiança e esperança que Eduardo sempre provocava. Você está sugerindo que eu use a Fundação Silveira? Estou sugerindo uma parceria. A escolha da palavra foi deliberada. Não como patrão e empregada, nem como benfeitor e beneficiária. Como iguais. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um funcionário informando que os últimos convidados estavam se despedindo. O momento de intimidade foi quebrado.
mas a proposta permaneceu viva entre eles. Uma possibilidade que, como a matéria escura de Rafael, não podiam ver ou tocar, mas cuja influência era inegável. Enquanto observava Eduardo se afastar para despedir-se dos convidados, Gabriela percebeu que estavam prestes a cruzar uma fronteira invisível. O que começara como uma humilhação pública havia evoluído para algo tão inesperado quanto valioso. E agora, no horizonte, uma nova possibilidade se desenhava. Não apenas a transformação pessoal, mas a chance de transformar outras vidas. A garçonete que respondera em inglês perfeito agora vislumbrava um futuro onde poderia ajudar outros a encontrar sua própria voz. O escritório da Silveira Incorporações ocupava 3 andares de um imponente arranha-céu no coração financeiro de São Paulo. Da cobertura, a vista da cidade era de tirar o fôlego, um tapete urbano que se estendia até o horizonte. Gabriela observava a paisagem pela janela panorâmica, enquanto esperava na sala de reuniões. Vestia um terno feminino simples, mas elegante, presente de Eduardo para a ocasião. O cabelo estava preso em um coque formal, e a única maquiagem era um batom discreto. A aparência profissional havia decidido. Era importante para esta apresentação. A porta se abriu e Eduardo entrou, seguido por Antônio Silveira, 2 diretores da empresa e um advogado. Todos homens, todos em ternos caros, todos irradiando o tipo de confiança que vem não apenas do dinheiro, mas de gerações de privilégio. Senhores, começou Eduardo, assumindo o papel de anfitrião. Esta é Gabriela Santos, que apresentará o projeto sobre o qual lhes falei. Antônio Silveira a estudou com aquele olhar penetrante que ela já conhecia da visita à mansão. Não havia hostilidade, apenas uma avaliação fria e calculista. Senhorita Santos, ele acenou brevemente. Meu filho fala muito bem de suas habilidades. O tom insinuava muito mais que aptidões profissionais. Gabriela manteve a compostura. Obrigada pela oportunidade, Sr. Silveira. Sua voz saiu firme, sem traço de intimidação. A apresentação que se seguiu era o culminar de um mês de trabalho intenso. O projeto Horizontes era ambicioso. Um centro educacional que combinava ensino de idiomas, desenvolvimento de habilidades profissionais e preparação cultural para jovens talentosos de comunidades vulneráveis. O diferencial do Horizontes, explicou Gabriela, exibindo gráficos no telão, não é apenas oferecer conhecimento técnico, mas preparar estes jovens para navegar em ambientes corporativos e acadêmicos que tradicionalmente lhes seriam hostis. Os olhos de Antônio se estreitaram ligeiramente. Está sugerindo que nossas empresas são hostis a pessoas de origem humilde? Eduardo tensionou visivelmente, mas Gabriela não recuou. Estou afirmando, Sr. Silveira, que ambientes corporativos têm códigos não escritos, expectativas implícitas e referências culturais que privilegiam aqueles que já nascem inseridos neste mundo. Fez uma pausa calculada. Como o senhor deve saber melhor que ninguém. Um silêncio tenso se seguiu, quebrado inesperadamente por uma risada curta de Antônio, direta e honesta, refrescante. Ele se reclinou na cadeira. Continue. Gabriela apresentou o orçamento, o cronograma de implementação e os resultados esperados. O projeto utilizaria uma propriedade subutilizada da Silveira Incorporações na Zona Leste, transformando-a em um espaço educacional e cultural. Quando terminou, havia uma energia estranha na sala. Uma mistura de admiração e desconforto que ela já conhecia bem. Era a reação típica quando alguém considerado fora de lugar demonstrava competência indiscutível. Impressionante, comentou um dos diretores, mas excessivamente idealista. A Fundação Silveira é uma iniciativa de responsabilidade social, não uma organização revolucionária. Revolução é uma palavra forte, respondeu Gabriela calmamente. Prefiro evolução. Ou o senhor acredita que o status quo atual é satisfatório? Eduardo observava a interação com uma mistura de orgulho e apreensão. Em nenhum momento interveio para salvá-la. Um respeito por sua autonomia que não passou despercebido. Após uma série de perguntas incisivas, alguns claramente destinados a testá-la mais que ao projeto, Antônio Silveira finalmente ergueu a mão silenciando a sala. O projeto tem mérito. Seu tom era neutro, impossível de decifrar.
Mas tenho uma condição. Gabriela esperou, mantendo a expressão serena. Quero que você dirija pessoalmente esta iniciativa, não como um projeto da Fundação, mas como uma nova divisão da Silveira Incorporações. A proposta pegou tanto Gabriela quanto Eduardo de surpresa. Pai, não discutimos isso. Começou Eduardo. Antônio o silenciou com um gesto. Estou fazendo uma oferta profissional, não um favor pessoal. Voltou-se para Gabriela, diretora de projetos educacionais e culturais. Salário compatível com o cargo. Autonomia operacional. Respondendo diretamente a mim. Gabriela processou a oferta consciente das implicações. Seria a primeira executiva de alto escalão da empresa, sem diploma de universidades de elite, sem sobrenome tradicional, sem conexões familiares. Seria também uma posição de enorme visibilidade e pressão. Por quê? Perguntou, ignorando o olhar de advertência de Eduardo. Porque eu? Antônio sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Vejo potencial. E talvez... Lançou um olhar enigmático para Eduardo. Queira entender o que meu filho vê em você, que o transformou tanto. A oferta era ao mesmo tempo uma oportunidade e um teste. Antônio não estava apenas avaliando sua capacidade profissional, mas testando a relação entre ela e Eduardo, verificando se era baseada em mérito ou em outros interesses. Preciso pensar, respondeu finalmente. Antônio assentiu, como se esperasse exatamente esta resposta. Claro, tem até segunda-feira. Quando os executivos se retiraram, deixando-a sozinha com Eduardo, o silêncio entre eles estava carregado de tensão. Você não precisa aceitar, disse ele finalmente. Podemos implementar o Horizontes através da fundação, como planejamos. Gabriela o estudou cuidadosamente. Você sabia que ele faria isso? Não. A negação foi veemente. Mas conheço meu pai. Ele está jogando algum tipo de jogo. Ou talvez esteja genuinamente impressionado. Gabriela começou a recolher seus materiais. Não seria a primeira vez que surpreendo um Silveira, não é? Um sorriso relutante surgiu no rosto de Eduardo. Tuchei enquanto desciam no elevador lado a lado. Gabriela sentia o peso da decisão que precisaria tomar. Aceitar significaria entrar definitivamente no mundo de Eduardo, não como visitante ou protegida, mas como par profissional. Recusar poderia ser interpretado como fraqueza, ou pior, como confirmação de que seu interesse nele era pessoal, não profissional. O que você faria? Perguntou subitamente. Eduardo refletiu por um momento. Eu aceitaria. Sua voz era calma, mas decidida. Não pelo cargo ou pelo dinheiro, mas pela oportunidade de transformar o sistema de dentro para fora. O elevador chegou ao térreo com um suave tinido. Mas não é minha decisão, continuou Eduardo enquanto caminhavam pelo saguão luxuoso. Você construiu seu próprio caminho até aqui, Gabriela. Confie em seu instinto. Na calçada, sob o sol forte do meio-dia, pararam um diante do outro. Estavam exatamente onde tudo começara. Ele, o empresário poderoso. Ela, a jovem de origem humilde. Mas agora, o abismo que antes os separava havia sido preenchido por experiências compartilhadas, respeito mútuo e uma conexão que nenhum dos dois conseguia nomear adequadamente. Não importa o que você decida, disse Eduardo, sua voz mais suave. Estarei ao seu lado. Naquele momento, Gabriela percebeu que a verdadeira transformação não estava apenas nas oportunidades profissionais ou na ascensão social. Estava na capacidade de fazer escolhas autênticas, livres tanto da limitação da pobreza quanto da pressão dos privilégios. Obrigada, respondeu simplesmente, mas suas palavras carregavam o peso de tudo que haviam vivido juntos. Enquanto se despediam, ambos sabiam que estavam diante de um ponto de inflexão. A decisão de Gabriela não seria apenas sobre um cargo, mas sobre que tipo de futuro ela escolheria construir e com quem. A chuva caía em cortinas densas sobre São Paulo naquela noite de domingo. Gabriela estava sentada na pequena sala de seu apartamento, observando as gotas escorrerem pela janela, enquanto a televisão murmurava no fundo. Rafael já havia se recolhido, após uma noite de jogos de tabuleiro e conversas sobre seu futuro acadêmico. O menino agora sonhava em estudar astrofísica, inspirado pelas conversas com Eduardo.
O nome ecoava em sua mente como uma constante incerteza. Amanhã precisaria dar sua resposta a Antônio Silveira, e ainda não havia decidido. O cargo oferecido era mais que uma oportunidade profissional. Era uma mudança de vida. O toque do celular interrompeu seus pensamentos. O nome de Mariana, sua antiga colega do Luna, piscava na tela. Oi, Mari, tudo bem? Gabriela! A voz da amiga parecia agitada. Você viu a coluna da Mônica hoje? Não. Por quê? Tem uma matéria sobre você e Eduardo. Fotos e insinuações. É bem pesado. Gabriela sentiu o estômago afundar. Com as mãos trêmulas, abriu o navegador do celular e buscou a famosa coluna social. A manchete saltou como um tapa. De garçonete a executiva, o novo brinquedo de Eduardo Silveira. A reportagem era um misto de fatos distorcidos e insinuações maldosas. Relatava o episódio da humilhação no restaurante, como Eduardo atestou com uma brincadeira. A subsequente compra do Luna, presente para a nova amante. A criação da fundação e bolsa de estudos, comprando seu afeto. E agora a oferta de um alto cargo na empresa, nepotismo romântico. Acompanhando o texto, fotos dos dois em diversos eventos, incluindo uma particularmente íntima, tirada na varanda do Luna durante a noite do lançamento da fundação. Eduardo, tocando levemente seu rosto, seus olhos fixos um no outro. As lágrimas embaçavam sua visão enquanto escrolava pela matéria. Tudo o que construíra com tanto esforço, respeito profissional, dignidade e independência, era reduzido a uma caricatura de relacionamento interesseiro. O telefone tocou novamente. Era Eduardo. Já vi a matéria, disse ele antes mesmo que ela pudesse falar. É absurda, difamatória. E meus advogados já estão Quem vazou o incidente do restaurante? Interrompeu Gabriela, sua voz estranhamente calma apesar do turbilhão interno. Aquela primeira noite. Como eles souberam detalhes? Um silêncio breve do outro lado da linha. Não sei. Pode ter sido qualquer um que estava lá, não. A certeza crescia dentro dela. Os detalhes são específicos demais. Alguém próximo contou. Alguém que sabia exatamente o que aconteceu. Outro silêncio mais longo desta vez. Eduardo, acredito que tenha sido meu pai, admitiu finalmente. A revelação atingiu-a como um raio. Antônio Silveira. O homem que há apenas 3 dias oferecera-lhe um cargo de diretora. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Controle. A voz de Eduardo estava carregada de amargura. É assim que ele opera. Cria situações, observa as reações, manipula os resultados. A oferta de emprego. Sabe que esse... Gabriela começava a não entender. Foi parte disso? Talvez. Eduardo suspirou pesadamente. Ou talvez ele realmente tenha visto seu valor e, simultaneamente, decidiu testar nossa relação. Nossa relação. As palavras pairaram entre eles, não definidas como sempre. O que eram exatamente? Amigos? Mentores mútuos? Algo mais? Estarei aí em 20 minutos, decidiu Eduardo. Precisamos conversar pessoalmente. Não. A firmeza em sua voz o surpreendeu. Preciso pensar sozinha esta noite. Nos vemos amanhã no escritório como planejado. A hesitação dele era palpável. Tem certeza? Absoluta. Gabriela respirou fundo. Boa noite, Eduardo. Ao desligar, sentiu uma estranha calma substituir o pânico inicial. Estava cansada de ser definida por outros, como a garçonete humilhada, a protegida do empresário, a amante oportunista. Era hora de definir a si mesma. Passou a noite elaborando 2 documentos. O primeiro, uma resposta formal à oferta de Antônio Silveira. O segundo, um plano detalhado para seu futuro. Quando o sol nasceu, trazendo um dia luminoso após a chuva da noite anterior, Gabriela já havia tomado sua decisão. O escritório da Silveira Incorporações fervilhava com olhares curiosos quando ela chegou, pontualmente às 9. A coluna havia se espalhado, que agora era a fofoca principal nos corredores corporativos. Gabriela ignorou os sussurros caminhando com a cabeça erguida até a sala de Antônio Silveira. Surpreendentemente, Eduardo já estava lá, envolvido em uma discussão acalorada com o pai. Ambos silenciaram quando ela entrou. Gabriela. Eduardo deu um passo em sua direção, mas ela ergueu a mão, silenciando-o. Vim falar com seu pai. Se não se importa.
Antônio Silveira observava a cena com um interesse quase clínico, recostado em sua cadeira de couro. A tensão no escritório era palpável. Por favor, sente-se, senhorita Santos. Ele indicou a cadeira à sua frente, ignorando a expressão indignada do filho. Imagino que tenha visto a infeliz publicação desta manhã. Infeliz? A voz de Eduardo tremeu de raiva contida. Você orquestrou isso, pai. Vazou informações privadas, manipulou... Basta. A palavra de Gabriela cortou a discussão como uma lâmina. Não vim aqui para presenciar uma disputa familiar. Ela colocou sobre a mesa uma pasta azul. Minha resposta à sua oferta... Senhor Silveira. Antônio pegou a pasta com curiosidade genuína, enquanto Eduardo observava, tenso como uma corda de violino prestes a romper. O silêncio que se seguiu enquanto o patriarca lia o documento parecia se estender indefinidamente. Interessante. Antônio finalmente levantou os olhos. Você está recusando o cargo que ofereci. Estou recusando o cargo como foi oferecido. Gabriela mantinha-se serena, apesar do coração acelerado. Como explico no documento, não posso aceitar uma posição que poderia ser interpretada como favorecimento pessoal. Eduardo pareceu momentaneamente confuso, seus olhos alternando entre Gabriela e o documento nas mãos do pai. No entanto, continuou ela, proponho a criação de uma entidade juridicamente independente para o Projeto Horizontes. Uma organização sem fins lucrativos, com financiamento inicial da Silveira Incorporações, mas autônoma em sua governança e operação. O rosto de Antônio não traía qualquer emoção enquanto folheava as páginas detalhadas do plano alternativo de Gabriela. Você quer que eu financie uma organização sobre a qual não tenho controle. Quero que o senhor invista em um projeto, cujo valor reconheceu, nas condições que garantem sua integridade e a minha. O olhar de Gabriela era direto e firme. Não como um favor a Eduardo ou a mim, mas como um investimento social legítimo. Eduardo a encarava com uma mistura de admiração e surpresa. Esta não era a Gabriela tímida do Luna, nem mesmo a Gabriela determinada que conhecera nos últimos meses. Era alguém completamente novo. Uma mulher que havia encontrado não apenas sua voz, mas seu poder. Antônio fechou a pasta lentamente, um sorriso enigmático formando-se em seus lábios. Sabe qual foi meu maior medo quando Eduardo começou a falar sobre você? Seu tom era quase conversacional. Que você fosse outra Verônica. O nome pairou no ar como um fantasma. Eduardo enrijeceu visivelmente. Pai, isso não é Verônica Monteiro. Antônio continuou ignorando o filho. Brilhante, carismática, de origem humilde. Eduardo a conheceu na faculdade. Ela o enrolou por 2 anos, extraindo dinheiro, contatos, oportunidades. Quando finalmente conseguiu um cargo de diretora em nossa filial europeia, simplesmente desapareceu. Fez uma pausa significativa. Com informações confidenciais que custaram milhões à empresa. Gabriela manteve a expressão neutra, embora internamente as peças se encaixassem. A desconfiança da família, o teste constante, as insinuações, tudo fazia sentido agora. Entendo sua preocupação. Sua voz permaneceu calma. Mas não sou Verônica. E a diferença fundamental está neste documento. Ela apontou para a pasta. Não quero nada do Silveira além da oportunidade de construir algo significativo. Não peço favores, cargos ou privilégios. Peço apenas um investimento em um projeto com mérito próprio, sob condições transparentes e éticas. Antônio a estudou longamente antes de voltar-se para Eduardo. Você sabia disso? Da proposta alternativa? Eduardo negou com a cabeça sem tirar os olhos de Gabriela. Não, nenhuma palavra. O patriarca riu baixinho, um som surpreendentemente genuíno, fascinante. Você realmente a subestimou, Eduardo. E eu também, aparentemente. Virando-se novamente para Gabriela. Antônio estendeu a mão. Vamos discutir os detalhes desta proposta, com nosso departamento jurídico presente, naturalmente. Naturalmente. Gabriela apertou a mão oferecida, sentindo que havia passado por algum tipo de teste final. Quando deixou o escritório 1 hora depois, Eduardo a esperava no corredor, inquieto como nunca o vira antes. Por que não me contou? Perguntou assim que estavam sozinhos. Poderia ter ajudado, aconselhado. Era algo que precisava fazer sozinha. Gabriela o encarou diretamente.
Para provar a mim mesma, não a seu pai, que tenho valor próprio. Eduardo a observou como se a visse pela primeira vez. A coluna, as fotos, tudo aquilo. Não importa. Gabriela sorriu. Um sorriso que agora continha uma confiança que antes só existia em lampejos. As pessoas sempre falarão. O que importa é o que fazemos, não o que dizem sobre nós. Um silêncio significativo se estabeleceu entre eles. Não o silêncio desconfortável de incertezas, mas o silêncio de quem finalmente compreende algo profundo. Então, o que acontece agora? Perguntou ele finalmente. Conosco? A pergunta que haviam evitado por meses finalmente estava na mesa. Gabriela sentiu um calor familiar subir pelo pescoço, mas sua voz saiu firme. Isso depende de você, Eduardo Silveira, de quem você escolhe ser daqui para frente. E com essas palavras, deixou-o no corredor contemplando não apenas o futuro de um relacionamento, mas a jornada extraordinária que haviam percorrido desde aquela noite fatídica no Luna. Uma jornada que transformara ambos de maneiras que nenhum poderia ter imaginado. 18 meses podem mudar tudo. Esta verdade era evidente na nova sede do Instituto Horizontes, um antigo galpão industrial na zona leste de São Paulo, agora transformado em um espaço educacional vibrante. Paredes coloridas exibiam trabalhos de alunos em diversos idiomas, enquanto salas equipadas com tecnologia de ponta acolhiam jovens de comunidades periféricas. Gabriela caminhava pelo corredor principal, verificando os últimos detalhes para a cerimônia de formatura da primeira turma. 40 jovens haviam completado o programa piloto, todos com histórias de superação, todos agora fluentes em, pelo menos, um idioma estrangeiro, todos com estágios ou empregos garantidos em empresas parceiras. A imprensa já começou a chegar, informou Júlia, sua assistente, aproximando-se apressada. E o representante da prefeitura ligou. Estará atrasado uns 15 minutos. Tudo bem. Gabriela consultou o relógio. Os formandos estão prontos? Ansiosos, mas prontos. Júlia sorriu. Você deveria ver Mateus ensaiando seu discurso pela 1000ª vez. Mateus Silva, 19 anos, primeiro colocado da turma, havia sido selecionado para um programa de intercâmbio na França. Sua história, filho de uma empregada doméstica, criado no extremo da Zona Sul, era emblemática do propósito do Instituto. E o convidado especial? Perguntou Gabriela, tentando soar casual. Júlia reprimiu um sorriso. Acaba de chegar. Está na sua sala. O coração de Gabriela acelerou involuntariamente, enquanto caminhava em direção ao pequeno escritório no final do corredor. Nos últimos meses, seus encontros com Eduardo haviam sido esporádicos e predominantemente profissionais. Ele, como representante da Silveira Incorporações no Conselho de Investidores. Ela, como diretora executiva do Instituto Independente. A distância fora uma escolha consciente de ambos, necessária para estabelecer fronteiras claras, para deixar a poeira da controvérsia assentar, para permitir que o Instituto se firmasse por seus próprios méritos. Mas a distância não diminuíra o que existia entre eles. Pelo contrário, parecia tê-lo cristalizado, tornado mais essencial. Quando abriu a porta, Eduardo estava de costas, observando pela janela o pátio onde os alunos se reuniam em suas becas simples, mas elegantes. Ao ouvir a porta, virou-se. Olá, Gabriela. Havia algo diferente nele, não apenas o cabelo ligeiramente mais comprido ou a barba discreta que agora usava. Era algo mais profundo. Uma serenidade que substituíra a antiga inquietação. Obrigada por vir. Ela sorriu, mantendo uma distância segura. Significa muito para os alunos. E para mim? Eduardo assentiu, seus olhos absorvendo cada detalhe. Dela, o tailleur elegante, mas sem extravagância. O coque simples, a postura confiante de quem finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não perderia por nada. Fez um gesto abrangendo o espaço. O que você construiu aqui é extraordinário. O que construímos, corrigiu ela. Sem o investimento inicial. Não. Ele a interrompeu gentilmente. Este é seu triunfo, Gabriela. Eu apenas forneci recursos. Você forneceu a visão, a perseverança, a alma. Ficaram em silêncio por um momento, a tensão familiar pairando entre eles. Havia tanto a dizer, tantas conversas adiadas. Como está Rafael?
Perguntou Eduardo finalmente. O rosto de Gabriela iluminou-se. Florescendo. Acabou de ser aceito no programa de astrofísica da USP para o próximo ano. Aos 13 anos, pode imaginar? Terá que fazer um plano especial de estudos, claro, mas os professores estão entusiasmados. Não me surpreende. Eduardo sorriu. Ele sempre foi extraordinário, como a irmã. O elogio pairou entre eles, carregado de significado. Gabriela desviou o olhar, subitamente consciente do tempo que haviam passado separados e do quanto sentira sua falta. E você? Perguntou. Ouvi rumores sobre mudanças na Silveira Incorporações. Eduardo soltou uma risada suave. Rumores verdadeiros, para variar. Estou me afastando da operação diária. Passei a presidência para um CEO profissional. Mesmo? Gabriela não conseguiu esconder a surpresa. Eduardo sempre fora definido por seu papel na empresa, pelo legado familiar, pelo controle que exercia. Mesmo. Ele se aproximou um passo. Descobri que há mais na vida que balanços trimestrais e aquisições estratégicas. Quero fazer algo significativo. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Gabriela raramente testemunhara, uma abertura que contrastava drasticamente com o homem arrogante que conhecera no restaurante há quase 2 anos. Uma batida na porta interrompeu o momento. Era Júlia novamente. Desculpe, Gabriela, mas está na hora, todos estão esperando. Estaremos lá em 1 minuto. Quando a porta se fechou, Gabriela voltou-se para Eduardo. Precisamos ir. A cerimônia. Espere. Ele deu outro passo em sua direção. Há algo que preciso lhe dizer antes. O coração de Gabriela acelerou ainda mais. Havia sonhado com este momento, temido este momento. Lembra da pergunta que me fez naquele corredor há 18 meses? Sua voz era suave, quase um sussurro, sobre o que aconteceria conosco. Gabriela assentiu, incapaz de articular palavras. Você disse que dependia de quem eu escolhia ser dali em diante. Eduardo respirou fundo. Passei cada dia desde então tentando me tornar alguém digno da resposta que espero. O mundo parecia ter parado. Na distância, Gabriela podia ouvir vagamente a música que sinalizava o início da cerimônia, o burburinho de vozes no auditório, a vida continuando. Mas aqui, neste pequeno escritório, existia apenas este momento cristalizado. Foi quem você escolheu ser, Eduardo? A pergunta saiu como um suspiro. Ele sorriu. Não o sorriso confiante do empresário, nem o sorriso charmoso do homem privilegiado, mas algo novo, algo genuíno. Alguém que finalmente entende que poder sem propósito é vazio, que privilégio sem responsabilidade é desperdício, que a vida não se mede por contas bancárias ou títulos, mas por transformações, as que causamos no mundo e as que permitimos em nós mesmos. Suas mãos encontraram as dela, um toque simples, mas carregado de significado. Quem eu escolhi ser, Gabriela Santos, é alguém que finalmente aprendeu a lição que você tentou me ensinar naquela noite no Luna, que dignidade não se compra, respeito não se impõe, e que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em seu status, mas em suas escolhas. Lágrimas inesperadas surgiram nos olhos de Gabriela. Não lágrimas de tristeza ou medo, mas de reconhecimento, do caminho percorrido, das transformações vividas, do futuro que agora parecia possível. Está na hora da cerimônia, disse finalmente, sua voz um misto de emoção e determinação. 40 jovens nos esperam. Eduardo assentiu, recuando um passo, respeitando o momento, o compromisso dela com os alunos. E depois? Perguntou, a vulnerabilidade ainda presente em sua voz. Gabriela sorriu, um sorriso que continha promessas. Depois, Eduardo Silveira, talvez seja a hora de finalmente definirmos o que somos. Lado a lado, mas ainda não de mãos dadas, esse passo viria depois, quando o momento fosse certo, caminharam em direção ao auditório onde uma nova geração aguardava para celebrar não apenas o próprio futuro, mas o resultado tangível do encontro improvável entre uma garçonete e um empresário numa noite que mudara ambos para sempre. No palco, diante da plateia repleta, Gabriela observou os rostos ansiosos dos formandos, jovens que, como ela, haviam recebido não caridade, mas oportunidade. Oportunidade de mostrar seu valor, de transformar limitações em força, de redefinir seus destinos. Quando chegou sua vez de falar, encontrou os olhos de Eduardo na primeira fila.
Há 2 anos alguém me ofereceu $1000 para provar meu valor. Sua voz ressoou clara no auditório silencioso. O que aprendi desde então, e o que espero que cada um de vocês leve daqui, é que nosso valor não está no julgamento dos outros, nas circunstâncias de nosso nascimento ou nos obstáculos que enfrentamos. Está nas escolhas que fazemos diante desses obstáculos, na dignidade com que enfrentamos o desrespeito e na capacidade de transformar até mesmo as experiências mais dolorosas em oportunidades de crescimento. Seu olhar percorreu os rostos atentos dos formandos antes de retornar a Eduard. A verdadeira educação não está apenas nos diplomas ou idiomas que dominamos, mas na coragem de questionar limites impostos, na humildade de reconhecer erros e na sabedoria de entender que nossas histórias, por mais diferentes que sejam, estão fundamentalmente entrelaçadas. Quando a cerimônia terminou em aplausos emocionados e abraços celebratórios, Eduardo esperou pacientemente enquanto Gabriela se despedia de cada aluno, trocava palavras com autoridades, atendia rapidamente à imprensa. Não havia pressa agora. O tempo, que antes parecia correr contra eles, finalmente estava a seu favor. Sob o céu estrelado de São Paulo, caminharam juntos pelo pátio esvaziado. Rafael os aguardava no carro, provavelmente absorvido em alguma leitura sobre buracos negros ou teoria das cordas. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Comentou Eduardo, contemplando o prédio iluminado atrás deles. O quê? Como algo tão significativo pode nascer de um momento tão insignificante? Uma noite, uma aposta tola, um encontro casual. Gabriela sorriu, finalmente permitindo que sua mão encontrasse a dele. Talvez os momentos que parecem pequenos sejam justamente os que carregam as maiores possibilidades de transformação. Como sementes. Não parecem nada especial até começarem a crescer. Eduardo retribuiu o sorriso, entrelaçando seus dedos nos dela. Não como o empresário poderoso que um dia fora, nem como o benfeitor que se tornara depois, mas como simplesmente Eduardo, um homem transformado pelo encontro inesperado com uma mulher que lhe ensinara o significado da verdadeira dignidade. Você me ensinou mais com uma frase em inglês perfeito do que aprendi em anos de universidades de elite e salas de diretoria. E você me mostrou que pessoas podem surpreender, mesmo quando pensamos conhecer todos os finais possíveis para a história. Quando finalmente se aproximaram do carro, onde Rafael acenava animadamente pela janela, Gabriela fez uma pausa, virando-se para encará-lo uma última vez antes de embarcar neste novo capítulo de suas vidas entrelaçadas. No final, Eduardo, a lição mais importante não é sobre classes sociais, privilégios ou poder. É sobre como escolhemos ver o outro, não como categoria, função ou utilidade, mas como pessoa completa, com histórias que desconhecemos e potenciais que nem imaginamos. E naquela noite de primavera, sob um céu que parecia infinito, como as possibilidades que agora se abriam diante deles, a garçonete e o empresário, rótulos que já não definiam quem eram, mas apenas parte do caminho que os trouxera até ali, compartilharam não apenas um beijo há muito adiado, mas a certeza silenciosa de que algumas histórias, mesmo começando da maneira mais improvável, podem terminar exatamente como deveriam, não com um vencedor e um perdedor, mas com duas pessoas profundamente transformadas pela jornada compartilhada. A verdadeira riqueza, afinal, nunca esteve nos $1000 oferecidos em uma aposta arrogante, mas na dignidade que não se negocia, no respeito que se conquista e na capacidade humana de crescer, além de todas as expectativas, especialmente as nossas próprias.